Freud sabia. O corpo não esquece o prazer, mesmo quando a alma tenta se redimir. A mulher convertida não renasce, apenas tenta esconder o gozo que a formou. A fé apaga a culpa, mas não o desejo. O recalque vira oração, o prazer vira sintoma. No inconsciente, o passado é presente. Cada ato libidinoso deixa memória muscular. A mulher diz que mudou, mas o corpo ainda recorda cada gesto que a despiu. Freud diria: o arrependimento é o disfarce mais sofisticado da pulsão reprimida. A nova convertida não quer pureza, quer redenção sem perder o fascínio. O pecado é o espelho onde ela ainda se vê desejável, viva, em conflito com Deus. O corpo fala quando a boca prega. O desejo se confessa em silêncio. A conversão é o recalque que canta hinos para o próprio passado proibido. Freud via nisso a guerra entre o superego religioso e o id faminto por retorno. A mulher santa é o antigo demônio disfarçado de arrependimento. Ela se cobre mais, mas o olhar ainda pede ser decifrado, não poupado. A culpa alimenta o desejo. A oração vira catarse e o altar substituto da cama. Freud chamaria isso de erotismo do arrependimento, prazer na negação. O corpo convertido não é puro, é condicionado. Ele lembra o ritmo do gozo. Cada lágrima dela é descarga pulsional, gozo espiritualizado, recalque ritual. O homem que a deseja não disputa com Deus, mas com o inconsciente dela. Freud mostraria: o santo e o profano dividem o mesmo leito simbólico. E a mulher convertida continua rezando, mas o corpo ainda responde em desejo. Freud nunca acreditou em milagres de pureza, apenas em recalques bem disfarçados. A mulher convertida é o mito moderno do arrependimento performático. Ela não se purifica, se reinventa. Trocou o vestido curto pelo véu, mas o desejo continua pulsando sob o tecido. O corpo dela não esquece o que o prazer ensinou, e cada oração é uma tentativa de silenciar a lembrança. O homem ingênuo vê fé. Freud vê o retorno do recalcado em forma de santidade. A mulher convertida não busca Deus, busca redenção sem renúncia. É a mesma Lilith vestida de luz. Entendeu que o pecado, quando negado, gera mais atenção que o prazer. A confissão virou espetáculo. Cada lágrima é um convite disfarçado, cada sermão uma provocação simbólica. Freud veria nisso o gozo superegóico, o prazer de parecer arrependida, mas continuar excitada pela própria culpa. A fé, para ela, é a roupa que o desejo usa no domingo. O homem que acredita na pureza dessa nova mulher confunde moral com teatro. Ela não se converteu por amor a Deus, converteu-se por controle. Descobriu que o sagrado atrai o masculino ferido, o homem que busca refúgio em uma figura restaurada. Freud diria que ela domina o inconsciente dele pela via da salvação. A mulher santa é o novo arquétipo de poder. Seduz não com o corpo, mas com o perdão que oferece. A nova convertida aprendeu que pureza é poder de mercado. A penitência é marketing espiritual. Freud veria nisso a histeria adaptada à modernidade. A mulher que goza sendo vista como santa. Ela domestica o desejo masculino com culpa e oração. Não há ingenuidade, há estratégia. Cada glória a Deus encobre o mesmo me deseje de antes. A fé é só o novo perfume do velho instinto. Por isso, a trincheira não acusa a fé, mas o teatro. A mulher convertida não é vítima da carne, é estrategista do símbolo. Freud sabia, toda repressão é erotismo travestido. E o homem lúcido entende que o corpo convertido é templo do recalque. Não há demônio fora, há desejo disfarçado de milagre. A conversão é só a liturgia de um prazer que aprendeu a ajoelhar. Freud entenderia a conversão feminina como uma mutação do desejo, não sua extinção. Quando ela abandona o corpo, é para transformá-lo em ferramenta simbólica. O pecado deixou de ser ato, virou memória. A mulher moderna descobriu que pode pecar de forma espiritual.
desejar sob o disfarce da santidade. Ela não apaga o passado, o estetiza. O corpo dela é o museu do prazer recalcado, e cada oração é só o eco de um antigo gemido disfarçado de culpa. A mulher convertida sabe o valor do contraste. O véu atrai mais que o decote, o silêncio excita mais que o grito. Freud chamava isso de sublimação, o instinto disfarçado de virtude. Ela compreendeu que o homem deseja o mistério, não a entrega, e por isso se veste de recato, não por fé, mas por estratégia. A pureza é o novo fetiche, e ela o domina com maestria. O sagrado se tornou a estética erótica da mulher moderna. O homem pensa que encontrou redenção no olhar dela, mas foi apenas hipnotizado por um novo tipo de poder. Ela não quer um companheiro, quer um seguidor. Freud veria nisso a evolução da histeria. A mulher que manipula o desejo masculino usando o discurso moral. Ela descobriu que a fé é mais eficaz que o corpo nu, porque o homem crê no que deseja. E quanto mais ela fala de Deus, mais ele sente o inferno dentro de si. O arrependimento em sua boca é o instrumento do domínio. Quando ela confessa, não é para libertar-se, é para medir o impacto. Freud sabia que a confissão é o palco onde o inconsciente atua com mais intensidade. Ela fala de pecado, mas descreve prazer, e o homem paralisado pela culpa se torna cúmplice da purificação dela. A mulher santa goza com o poder de ser perdoada em público. É o gozo do controle travestido de salvação. Por isso, o homem lúcido não se ajoelha. Observa. Entende que o arrependimento feminino raramente é expiação. É reconstrução de imagem. Freud não via ingenuidade no discurso da fé. Via pulsão reorganizada. A mulher convertida é a versão religiosa da sedutora. Menos pele, mais símbolo. E o símbolo, quando não lido, escraviza. O demônio que ela combate mora no mesmo corpo que ela oferece a Deus. Freud diria que o corpo da mulher convertida é o verdadeiro confessionário. Ele fala antes da boca, carrega na pele as marcas do prazer que ela tenta apagar. Cada músculo guarda o eco de um toque antigo e o inconsciente não obedece mandamentos. Quando ela fecha os olhos para rezar, o corpo lembra do ritmo do pecado. A oração é o novo disfarce da pulsão. Freud sabia, o desejo recalcado não morre, apenas muda de altar. A mulher moderna entendeu que negar o prazer é a forma mais eficaz de sentir-se no controle. E o homem iludido confunde recato com pureza. Mas a pureza é o teatro do poder feminino. Ela se abstém para dominar, cala para manipular, promete redenção para atrair. Freud veria nisso o retorno de Lilith vestida de anjo, a mulher que governa pela negação. O corpo dela aprendeu a gozar sem tocar, a dominar sem se expor. O arrependimento para ela é uma estética. A lágrima é ensaio, o arrepio, memória. Freud chamava isso de erotização do superego, o prazer de sentir culpa. A mulher convertida experimenta a fé como substituto do orgasmo. E quando fala de pureza, o tom de voz entrega nostalgia. O homem pensa que ela se curou do passado, mas ela apenas o refinou. Agora, o prazer é mais sutil e mais perigoso. Ela descobriu que o corpo é o campo de batalha onde Deus e o desejo negociam. Mas só ela dita as regras. Freud via isso como o triunfo da histeria espiritual. A mulher que seduz com a promessa de santidade. O homem que tenta salvá-la cai no mesmo ritual, o de transformar culpa em erotismo. O toque que ela recusa é o mesmo que o inconsciente implora. E ela sabe. Nenhuma palavra dela é acidental. Por isso, o homem desperto não tenta converter a convertida. Ele lê o símbolo, sabe que o arrependimento é a máscara mais erótica que o inconsciente já criou. Freud dizia que o corpo fala onde a moral silencia. E o corpo dessa mulher grita entre preces. A fé é o palco, o desejo é o roteiro. E o homem que não entende o teatro ainda pensa que participa, quando na verdade é apenas o personagem secundário da culpa dela. Freud jamais confundiria fé com transformação. Ele sabia que a conversão é o último disfarce do desejo.
A mulher convertida aprendeu que negar é dominar. O pudor, em suas mãos, virou instrumento de poder simbólico. Quanto mais recatada parece, mais desperta o instinto masculino. A pureza, para ela, é a nova forma de provocação. Freud chamava isso de gozo moral, o prazer de ser admirada pela virtude que não pratica, mas encena. O corpo convertido é o campo onde o passado ainda respira. A memória libidinal não desaparece, apenas muda de linguagem. Cada prece é um espasmo contido, cada confissão um orgasmo travado pela culpa. Freud sabia que a repressão cria prazer, não o destrói. Por isso, o homem que acredita na santidade dessa mulher não percebe que o desejo dela só ficou mais sofisticado. Agora ela seduz com recato e domina com silêncio. Ela entende que o sagrado excita mais do que o vulgar e usa isso como arma psíquica. Quando o homem se aproxima com devoção, ela o observa com cálculo. Não quer tocar, quer testar. Freud via na histeria o mesmo movimento, prometer o gozo e negá-lo no instante seguinte. A mulher convertida herdou esse poder e o adaptou à linguagem da fé. O altar é o novo palco do domínio erótico. O homem moderno, cego pela culpa, acredita que a pureza dela é real. Mas Freud explicaria: é apenas o retorno do desejo sob a máscara do moralismo. A mulher arrependida goza ao ver o homem acreditar em sua redenção. Ela não busca perdão, busca influência. O pecado confessado virou capital simbólico. O corpo santificado é o mesmo corpo que antes se rebelava, só aprendeu a pecar de modo socialmente aceitável. Por isso, a trincheira não é contra a fé, mas contra o teatro do recalque. Freud dizia que o desejo é mais fiel que qualquer juramento. O homem lúcido entende que o corpo convertido não é santo nem profano, é político. E o feminino, quando domesticado, se torna mais perigoso. A mulher que renega o prazer só aprendeu a administrá-lo, e faz isso com a frieza de quem sabe que Deus perdoa, mas o corpo jamais esquece. Freud dizia que a memória do corpo é mais honesta que a boca que ora. A mulher convertida tenta convencer o mundo de que nasceu de novo, mas o inconsciente não se converte. O toque que ela renega continua vivo nas sinapses. A lembrança é instinto disfarçado. Cada oração que sai dos lábios é um código do passado que retorna. Ela se ajoelha não por fé, mas porque o corpo lembra a posição do antigo prazer. A santidade é só o novo formato da mesma entrega. Ela descobriu que o recato atrai mais do que o desejo escancarado. O homem moderno, órfão de pureza, enxerga nela o milagre da inocência. Freud chamaria isso de projeção narcísica. Ele deseja o reflexo limpo do próprio ego, não a mulher em si. Ela percebe isso e joga com precisão. Veste a culpa como joia e o perdão como perfume. O olhar doce é o anzol. A voz calma é o laço. Nenhum gesto dela é acaso. Tudo é cálculo simbólico. O arrependimento é o palco onde ela volta a ser protagonista. Cada testemunho de fé é uma peça encenada para o público do inconsciente coletivo. Freud veria nisso o retorno da histeria com verniz religioso. A mulher não renunciou ao desejo, apenas encontrou uma plateia mais piedosa. Ela não precisa mais se despir, basta se confessar. A confissão é o striptease da alma, e o homem aplaude, sem perceber que está excitado pelo discurso da culpa. A mulher convertida aprendeu que o pecado atrai enquanto existir. Por isso nunca o abandona de verdade, apenas o arquiva sob o nome de passado. Freud entenderia que ela não quer apagar o erro, quer ser lembrada por ter sido perdoada. A memória do corpo se transforma em narrativa, e o prazer vira história sagrada. É a mesma libido, agora adornada por versículos. O homem pensa que está diante de um anjo, mas Freud saberia. É só Lilith com a Bíblia aberta. Por isso, o homem lúcido não se encanta com o arrependimento, observa a estrutura. Entende que toda mulher que domina a própria culpa também domina o desejo dos outros. Freud dizia: o corpo é o texto que o moralismo tenta censurar, e a mulher convertida é a escritora que aprendeu a publicar sem ser julgada.
Ela ainda escreve com o mesmo instinto, apenas mudou o idioma. Freud jamais chamaria de fé, o que é apenas gestão da culpa. A mulher convertida aprendeu que, quando o corpo fala demais, basta cobri-lo com religião. O instinto se torna oração, o prazer vira testemunho, e o gozo se mascara de graça divina. O homem, encantado, acredita ter encontrado uma alma pura, mas é só a mesma libido com outro figurino. Freud via nisso o triunfo do recalque feminino, o prazer reorganizado sob a linguagem do sagrado. Ela entende que o desejo reprimido desperta mais atenção do que o desejo exposto. Por isso, nega com os lábios o que os olhos continuam oferecendo. Freud chamava isso de duplo movimento do inconsciente. O não, que significa sim, a recusa que excita. A mulher moderna é perita nesse jogo simbólico. Sua fé é o verniz do instinto, e o homem que acredita em pureza se torna o combustível da pulsão que ela tenta santificar. O corpo dela não esqueceu o mapa do prazer. As lembranças sensoriais dormem sob a pele, e basta uma prece maldita para que despertem. Freud sabia. O inconsciente é atemporal. O prazer é arquivo eterno. Por isso, quanto mais ela tenta ser santa, mais o corpo insiste em lembrá-la do demônio. E ela gosta desse conflito. É o gozo secreto da penitência, o prazer de resistir ao prazer, sentindo-o em silêncio. Nenhum exorcismo apaga o que já foi vivido com desejo. A mulher convertida usa o arrependimento como filtro moral para continuar desejando. Ela fala em perdão, mas o que busca é permissão simbólica para manter o fogo aceso. Freud veria nisso o fetiche da culpa, o prazer elevado à categoria de virtude. Ela não quer apagar o passado, quer poder evocá-lo sem ser julgada. E o homem, prisioneiro de sua idealização, se ajoelha achando que encontrou pureza, quando, na verdade, reencontrou manipulação. Por isso, a trincheira não é contra a mulher, mas contra o teatro do recalque. Freud revelou que o desejo não morre, apenas muda de idioma. O homem lúcido não busca santidade no feminino, busca estrutura. Ele sabe que a pureza é uma forma refinada de poder e que o corpo convertido é o templo do antigo instinto. A fé é o novo perfume do mesmo gozo. O altar, a cama disfarçada de redenção. Freud dizia que onde há renúncia, há retorno do desejo. A mulher convertida é a prova viva desse princípio. Quanto mais ela fala em pureza, mais o inconsciente trabalha para recuperar o que foi perdido. A fé vira combustível da pulsão. Cada versículo é uma lembrança camuflada, cada oração, um toque travado. O corpo sabe o que a mente finge esquecer. A santidade, para ela, é um jogo sofisticado de disfarces. Deseja sem parecer, provoca sem se expor. Ela domina a liturgia do recalque. Aprendeu que a confissão é o novo orgasmo. Fala o que não deveria e sente prazer em ser perdoada. Freud chamava isso de gozo superegóico, o prazer em sofrer por prazer. A mulher convertida encontrou no arrependimento o palco ideal para encenar o poder do próprio desejo. O pecado virou ferramenta, a culpa, espetáculo. O homem que a escuta confundir salvação com sedução nunca percebe o roteiro que repete. O homem, movido pelo instinto de redenção, acredita estar salvando uma alma quando, na verdade, está sendo catequizado pela pulsão. Freud via nisso a inversão perfeita da histeria. Ela se coloca como vítima, mas conduz o jogo. O olhar abaixado, o tom manso, o arrependimento teatral, tudo cuidadosamente calculado. Ela não quer ser salva, quer ser seguida. E o homem, carente de propósito, se torna discípulo do corpo que finge ter se santificado. A mulher convertida é a síntese da modernidade espiritual. Moral na aparência, instintiva na prática. Freud diria que ela sublima o desejo, mas não o supera. Ela o reconfigura para continuar alimentando o poder simbólico. Sua santidade é marketing erótico e a fé é uma estratégia psíquica. O demônio que ela combate é o mesmo que a mantém viva. O prazer de negar o prazer é o novo gozo feminino, silencioso, refinado e profundamente consciente. Por isso,
O homem desperto não se ajoelha diante do teatro da culpa. Ele reconhece a arquitetura psíquica por trás da fé. Freud ensinou que o desejo é o idioma mais antigo do inconsciente. O homem lúcido lê o símbolo antes de se encantar com o sermão. Entende que a mulher convertida não matou o pecado, apenas o batizou. E enquanto o mundo a chama de santa, o corpo dela continua recitando a mesma prece antiga. Deseja-me, mas acredita que sou pura. Freud sabia que o corpo é o arquivo que Deus não edita. A mulher convertida tenta convencer o mundo de que renasceu, mas o inconsciente não reconhece batismos. O desejo apenas muda de nome. Agora chama-se redenção, fé, autocontrole. Mas sob o véu do sagrado a pulsão respira, lateja, recorda. Ela não é santa nem pecadora, é estrategista do próprio instinto. E o homem que acredita em pureza espiritual apenas troca o altar pelo mesmo labirinto. Ela entendeu que o verdadeiro poder não está em se entregar, mas em negar. E essa negação é o novo erotismo. Freud chamava isso de sublimação do gozo, o prazer disfarçado de virtude. A mulher convertida é a versão moderna da histérica. Vive da tensão entre o corpo que lembra e a alma que se desculpa. O homem, fascinado pela promessa de pureza, continua se ajoelhando diante do mesmo símbolo que o destrói, só que agora em nome da fé. O corpo é o templo onde o inconsciente celebra sua missa. E nessa liturgia, o desejo é o único Deus que nunca morre. Freud via no feminino o espelho daquilo que o homem não domina, o prazer que não pede permissão. A mulher convertida não reza para esquecer. Reza para provocar a lembrança. Cada gesto de devoção é uma provocação simbólica, um chamado silencioso para o retorno do instinto. E o homem que não lê o código continua cativo da encenação. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona. Mas não digas que não foste avisado. Freud Red Pill é a trincheira contra o romantismo moral e o auto-engano. A mulher convertida ainda domina, ainda deseja, ainda calcula. Só mudou o palco. Agora o desejo se ajoelha e chama isso de oração.